Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a aceitação do diagnóstico de autismo, sobre como pode influenciar na vida a não aceitação e qual a demanda que a família terá depois da aceitação do conhecimento, do diagnóstico. E caso você esteja chegando por aqui agora e não me conheça, eu sou a Regina, sou conhecida como Rê, sou numeróloga e terapeuta integrativa e sou mãe de um lindo menino autista de 5 anos. E já estou nessa caminhada, assim como todos aqui, que são cuidadores, que são pais e mães. Já tive o diagnóstico do Gabi muito cedo, desde 1 ano e 10 meses, e de lá para cá não paramos sempre de nos aperfeiçoarmos enquanto pais e também de tratar da melhor forma, procurando melhores soluções, procurando melhores tratamentos. E o Gabi é um autista de nível 2 ainda, e passamos por uma montanha russa, como eu costumo dizer, que o autismo ele não tem uma linha reta, ele tem ondulações, então tem fases que tá muito bem, que tá tudo muito controlado, daqui a pouco dá aquela decaída, tem as suas dificuldades, daqui a pouco a gente consegue estabilizar de novo, mas essa é a realidade do autismo. E por que eu quero falar um pouquinho de aceitação nesse vídeo? Porque eu vejo que muitos pais, mesmo com tempo já, mesmo a criança já estando adolescente, já tendo um tempo diagnóstico, já estando fazendo terapias, ainda assim tem uma negação do diagnóstico. Por quê? Em primeiro momento, quando se tem esse diagnóstico, ele causa um baque, porque a pessoa, os pais têm as suas projeções para a vida daquela criança. Ninguém imagina que vai ter um filho que não vai falar, ou que não vai conseguir estar numa festa, ou que não vai conseguir ir para a escola, ou enfim, que não vai conseguir ter uma vida normal de uma criança. Ninguém tem por isso. E quando tem esse diagnóstico, alguns pais, eles têm dificuldade de aceitar. Inclusive conheço pais que nem deram tratamento para os seus filhos logo que tiveram um diagnóstico por essa negação. E muitas vezes a ignorância das pessoas que vivem na volta. Não, mas é manha, daqui a pouco passa. Não, mas faz parte da faixa etária da idade. Gente, quando se tem um diagnóstico dado por um médico, o máximo que tu pode fazer é pegar e ir noutro médico para conferir. Mas o médico é uma pessoa que ele estuda para te dar um diagnóstico. Ele é o trabalho dele, E normalmente quem trata autistas, eles seguem esse padrão de tratarem somente autistas. Então, a não aceitação vem da pessoa. Vem de realmente negar que não vai ter os sonhos dela, as expectativas relacionadas àquela criança, correspondidas. E pior ainda é quando o diagnóstico é tardio, quando na adolescência, porque aí os pais passaram a vida inteira com dificuldades sem entender, muitas vezes agindo da forma que poderia em certos momentos, porque uma criança, ela não vem com manual, não existe um manual de pai e mãe, pré-estabelecido. Pode até ter, uma linha que o pai e a mãe deva seguir, não só para crianças atípicas, como para crianças típicas, que é o amor em todos os momentos, que é a compreensão, que é estar sempre buscando o melhor para o seu filho, e até mesmo buscar auxílio para saber como lidar em cada fase, Mas não vem uma cartilha dizendo o que fazer em cada horário do dia, em cada momento, em cada situação nova que se apresentar, não vem. Normalmente somos verdes, e vamos descobrindo com o passar do tempo como agir, como lidar. E no mundo do autismo, esse lidar é cada dia mais complicado, porque ele vai ter todas as etapas fisiológicas de uma pessoa normal, só que neurologicamente totalmente divergente, totalmente diversificado. Na verdade, a gente não consegue, nunca saber o que esperar
do dia de amanhã de uma pessoa autista, né? Ou de uma pessoa atípica, né? E essa negação, essa não aceitação, ela acaba criando dificuldades na própria pessoa atípica, porque quanto mais tarde, né, o pai, a mãe aceitar, a família, a rede de apoio conseguir aceitar aquele diagnóstico, mais difícil será o acesso às terapias devidas, porque como dizem, né, os terapeutas, né, os médicos, que quanto mais cedo for tratado, melhor se tem um resultado para o futuro da pessoa, da criança. Então, se assim que recebeu o diagnóstico já tem aquela aceitação, já tem aquela conduta de procurar auxílio, mais fácil a criança chegará a ter o mesmo desenvolvimento de uma criança típica, ou ao menos similar. E quando se tem essa negação, se deve ter um olhar para o seu emocional. O quanto aquilo está te causando uma impossibilidade de ver as possibilidades que tu tem. Porque o autismo, a pessoa, a criança autista, ela te traz aprendizados. Ela te traz momentos de superação de você mesmo, das tuas imperfeições, porque todos os dias eles nos ensinam a resiliência. Eles nos ensinam que eles mesmos já aceitaram por natureza aquela dificuldade, porque para um pai, para uma mãe ver a criança se batendo, aquilo dói 10 vezes mais do que para a própria criança, porque a criança ela já conhece aquela condição. Pegando, né, uma crise, por exemplo, e ele tá lá se batendo, né, tentando se agredir, daqui a pouco aquilo passou, é como se ele deleta aquilo como se nada tivesse acontecido. Enquanto pai, enquanto cuidador, enquanto a mãe, fica se torturando às vezes o dia todo, acaba com o dia da família por causa de uma crise. E principalmente essa aceitação, ela é muito importante porque a sociedade já traz a negação. A sociedade, ela, por mais que o autismo esteja sendo muito falado, esteja sendo muito apresentado, por mais que tenha diversos movimentos para a inclusão, ainda se tem muita discriminação, ainda se tem muito preconceito, ainda se tem muita falta da aceitação pela sociedade. Muita falta de aceitação nas famílias e principalmente nas pessoas mais próximas. Por isso, você que tem uma criança que convive com você, que você precisa, né, lidar com ela diariamente, que ela é sua responsabilidade, você precisa ser a primeira ou até mesmo a única pessoa a aceitar as dificuldades, porque a sua família ao redor muitas vezes acaba se afastando por negar aquele diagnóstico, por não querer ter uma pessoa diferente na sua família ou no seu ciclo de amizades. E isso você vai ter que aprender a lidar, vai ter que aprender a trabalhar nas suas emoções, olhar para as dificuldades de forma clara. É a primeira das premissas para se conseguir ter um resultado para a pessoa que tem essas dificuldades, como no autismo e em outras síndromes. A gente que precisa dar suporte para eles, a gente tem que ter a clareza de cada dificuldade que ele passa e de como correr atrás para suprir aquilo. Mas em primeiro lugar, a gente precisa aceitar e a gente precisa trabalhar o nosso emocional. Se tiver que chorar, chora dentro do chuveiro, no banheiro, quando estiver dormindo. Se tiver que gritar, pega umas almofadas lá e grita, bate, soqueia as almofadas, extravasa. No caso de tu não poder fazer uma atividade física que extravase todo esse teu emocional, toda essa energia que fica aí dentro. Porque não é só a parte terapêutica, gente. A gente tem a nossa parte física.
parte terapêutica ela vai te ajudar muito, sim. Todo pai, mãe, todo cuidador precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta, precisa de, às vezes, um psiquiatra e principalmente neurologista acompanhando não só a criança, como os cuidadores também. Porque cada um vai ter uma forma de aceitação e de lidar. Mas quanto maior clareza tu tiver na aceitação das coisas, das dificuldades como elas são, melhor. E as demandas que o autismo vai te trazer. E que talvez por isso, muitas vezes, a negação seja o primeiro das opções dos cuidadores. A primeira é a baixa estima, que vem embutida na culpa que os cuidadores trazem por terem uma criança. Muitas vezes a gente já pensa logo, né, que o que eu fiz de errado na minha gestação? Um pai, o que eu fiz de errado para receber uma criança assim? O que aconteceu? Eu, como sou espiritualista, né, eu tenho que nada é por acaso. Quando vai se investigar as causas espirituais de uma criança autista, tem duas que se manifestam com maior ênfase. Uma das causas seria suicídio, que foram espíritos que se suicidaram, né, numa outra encarnação. A outra seria de seres muito elevados de outros lugares que estão encarnando aqui na Terra para nos trazer melhorias, tanto espirituais quanto científicas. Então eles têm dificuldade de se alojar neste corpo físico, que na verdade nós, né, da minha geração, por exemplo, que a gente vem com uma carga energética, com uma carga de karmas, com toda uma carga espiritual diferente, já fazendo a preparação para que essas almas novas que vão fazer desse planeta um planeta mais amoroso, um planeta mais elevado, espiritual e moralmente. E nós, enquanto pais, cuidadores, nós aceitamos esses seres. Nós, apesar de não termos consciência disso, a gente aceita antes de engravidar, antes de conceber, até mesmo, né, antes de serem casais. A gente traz essa aceitação do mundo espiritual para termos, né, para cuidarmos dessas crianças. E como eu estava falando, né, da baixa estima, que acaba influenciando na personalidade da pessoa, acaba influenciando até mesmo no trabalho, porque muitas vezes o pai se sobrecarrega e na grande maioria das vezes é a mãe que deixa, né, de trabalhar para dar assistência para sua criança, ou às vezes tenta conciliar, né, como é o meu caso, a vida familiar e a vida profissional, e que realmente é uma questão de muito equilíbrio, porque não é fácil, né? Quem lida com autismo sabe, né, as dificuldades que se tem, e a pessoa acaba perdendo no seu rendimento, porque o estresse, a culpa por se ter um filho, e 99% das vezes reflete, né, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, reflete no estresse conjugal. Porque uma família, quando tem um diagnóstico, sempre a vida do casal vai sofrer um abalo, porque a demanda que uma criança vai exigir é bem maior do que uma criança típica. As terapias, os cuidados em casa, a dependência que uma criança, mesmo que seja do nível 1, como muitos têm, né, que é um nível leve, mas que de leve não tem nada, porque eu conheço crianças com nível 1, adolescentes com nível 1, e que só quem vive o dia a dia dessas crianças para saberem o quanto é estressante tu nunca saber o que vai acontecer.
Mesmo que seja o nível 1, tu tá sempre, os pais, os cuidadores estão sempre naquela expectativa de como a criança vai estar hoje, se vai estar bem ou não. Por mais que tu tenha consciência que tu deve confiar e acreditar no desenvolvimento do teu filho, que tu tá fazendo o melhor por ele, sempre vai ter esse estresse de estar sempre preocupado com aquela situação em que a criança vai viver naquele dia. Como eu disse anteriormente, é uma montanha-russa, né? Um dia nunca é igual ao outro. E o estresse conjugal, ele acaba, como as próprias mídias, né, já relatam, que 80% dos casais acabam se separando após o diagnóstico de autismo. Por quê? Se quebram muitas vezes as relações porque um entra na culpa do outro. E o que é um grande erro, né? Porque tu pega crianças que nasceram de pais com alimentação perfeita, com uma gravidez bem cuidada, que fez todo o pré-natal certinho, como no caso do meu filho, que não tem nada geneticamente que possa explicar o autismo, e o meu filho é um nível 2. E todos os exames de genética, de ressonância, todos eles, fisicamente, ele não tem nada. Nada que explique o porquê do autismo fisicamente. Como eu disse, né, anteriormente, eu sou espiritualista e eu acredito, né, que tem causas que a ciência ainda não consegue comprovar. E a própria geneticista que acompanhou meu filho me disse que de 60% a 70% do autismo não tem explicações científicas, que de 30% a 40% se encaixaria ali na genética, né, na idade do pai e da mãe, ou ainda no uso, né, de drogas ou medicações durante a gravidez. E esse estresse conjugal, como eu estava falando, ele não só a culpa que um coloca, mesmo que às vezes não falem entre si, ou no se sentir culpado, como mãe ou como pai, ou ainda de colocar aquela culpa no outro, que não tem fundamento, né? Não tem fundamento tu tentar culpar-se ou culpar ao outro, porque essa culpa, ela só vai tanto piorar a vida familiar, quanto vai piorar a situação da criança ou do adolescente ali que tem a dificuldade, né? Porque eles são extremamente sensitivos. Todo aquele estresse, todo aquele sentimento de culpa, de tristeza que a gente sente, eles sentem, eles sabem que nós estamos passando por aquilo e, consequentemente, vai influenciar no desenvolvimento dele. Então, é uma das premissas, é para ti olhar para esses sentimentos intensos que tu tem, tanto contigo, com a pessoa, né, com teu cônjuge, e tentar trabalhar isso. Se preciso for, senta, conversa, expõe as tuas dificuldades, porque muitas vezes cada cônjuge fica guardando para si as suas dificuldades, seu sentimento de culpa, de tristeza, de não aceitação, e de repente começa a ter um nível de estresse que acaba gerando conflitos com a outra pessoa e leva até o ponto de chegar numa separação, sem contar no ambiente da casa que fica pesado, fica sempre aquele ambiente triste ou aquele ambiente pessimista, aquele ambiente que está sempre com uma carga densa e não faz nada bem para a pessoa com TEA. Pelo contrário, só deixa ele mais nervoso, mais ansioso, mais hiperativo, essa carga densa, esses sentimentos de conflitos dentro do seu ambiente. E logo depois nós temos também o estresse com relação ao futuro. Aí é uma das grandes causas da ansiedade no autismo, porque os pais, os cuidadores sempre ficam pensando, né, no amanhã. O que vai ser amanhã? No desenvolvimento amanhã ou depois? Será que vamos estar aqui para dar apoio, para dar suporte? E é um trabalho, né, dificultoso e um trabalho caro também, né, porque
a gente não tem quase acesso pela rede do SUS. É extremamente precário o acesso para as atividades que os autistas necessitam. E quanto maior o grau, mais ele necessita de apoio, mais ele necessita de terapia, mais ele necessita até mesmo de medicação. E esse estresse, né, com essa preocupação ao futuro, você tem que trazer luz para a tua mente. Que você precisa fazer o seu hoje bem feito. Você tem que fazer o melhor pelo seu filho hoje, o melhor pela sua criança ali com dificuldade. Não ficar refletindo, pensando no amanhã, porque quando a gente se preocupa demais com o amanhã, a gente acaba tirando o foco do hoje, do presente. Muitas vezes tu não consegue uma terapia fora, mas tu tem que dar o teu melhor dentro de casa. O que tu pode fazer de melhor para trabalhar com aquela criança? E tu tendo esse foco no presente, no que tu pode fazer hoje, no máximo no teu amanhã, tira um pouco do foco no futuro. Porque o futuro, ele vai ser um reflexo do teu hoje. Então, se hoje tu tá fazendo a tua parte, tu tá procurando terapias, tu tá acompanhando na rede social, tem o Instituto Farol, tem outros canais que trazem como lidar da melhor forma, né, com as crianças neurotípicas, tu consegue ter essa confiança que tu tá fazendo o melhor no teu hoje para que o amanhã ele tenha um desempenho e consiga lidar por ele mesmo, consiga andar por ele mesmo, consiga ter uma independência. E falando, né, já das terapias, do quanto é dificultoso a gente conseguir, né, esse apoio pelo SUS, entra outro aspecto que o autismo traz, que é o declínio da renda familiar. Até pelo que eu comentei antes, né, que muitas vezes a mãe acaba por largando o seu emprego, seja pela dificuldade de conseguir o auxílio quando o pai, ou no caso a mãe, quando os dois trabalham de carteira assinada, porque para a gente conseguir algum tipo de auxílio, né, junto ao governo, a renda tem que ser miserável, porque se tu ganhar acima ali, se eu não me engano, de 2 salários mínimos, eles já não têm direito a renda nenhuma. Não, melhor, é 1/4 de salário mínimo por pessoa na casa. Só as medicações que às vezes uma criança autista demanda já dá um salário mínimo por mês. E aí, como é que fica o resto, né? E essa redução, né, da renda familiar, ela vai impactar até quando se tem outros filhos, porque os irmãos têm que se acomodar àquela situação nova. De repente faziam coisas, faziam esportes, às vezes tinham uma escola paga, e aí depois do diagnóstico do irmãozinho acaba tendo que sair de uma escola particular para uma escola pública, acaba tendo, né, que deixar de fazer algumas coisas que faziam por causa da renda que diminui na família, e seja até por causa das terapias, ou seja porque alguém precisou parar de trabalhar para dar atenção, seja qual for o motivo, sempre o autismo demanda muito em questão financeira. Ele sempre traz um impacto muito grande nessa questão financeira familiar. Tu ter uma aceitação nesse diagnóstico, ele vai te facilitar a principalmente não ter expectativas fortes, a perceber, deixar a criança no seu tempo se desenvolver, porque muitas crianças autistas chegam até os 10 anos sem falar, não falam, ou muitas vezes não dão um abraço a vida toda no pai e na mãe. E isso também faz parte da aceitação. Aceitar que a tua pessoa, ela pode nunca chegar perto de você, nunca te dar um toque, mas não é com isso que queira dizer que ela não te ama, não é com isso que ela queira dizer que ela não reconhece você.
só que é do jeito deles. Por isso que já se fala em neuroatípico, porque eles funcionam de forma diferente. E as pessoas não trazem essa luz, por mais que se escute, por mais que se fale, não trazem essa consciência de aceitar. A comunicação, ela não vai ser como a gente quer, como a gente tem pré-determinado. Porque a maior dificuldade da sociedade é porque já está tudo pré-determinado, já está tudo encaixotado, já está tudo, cada coisa numa caixinha, a caixinha do 1 ano, 2 anos, a caixinha do 3, 4 anos, a caixinha do 5, 6 e assim sucessivamente, só que o autismo não tem caixa. O autismo é uma caixa aberta e tudo espalhado. Então, trabalhar essa aceitação, de olhar a tua pessoa e saber aceitar ela como ela é. Abra o teu coração. Se tu tem ainda essa dificuldade, procure o amor dentro de ti, procure a compaixão dentro de ti e sinta da forma que aquela pessoa, que aquela criança te transmite. Às vezes é num olhar, às vezes é num gesto. Muitos, até mesmo que gostam de abraço, te transmite aquele amor na hora do abraço, ou até mesmo na hora de um desespero, porque ele vem para ti para ter a crise. Então, olhe de maneira autística, digamos assim, de maneira verdadeira. Não olhe da maneira das caixinhas, que, como eu já disse anteriormente, por mais que se fale, eu vejo que as pessoas não conseguem ter esse olhar do autista para fora e não de fora para dentro, que é o que a sociedade toda tem. A sociedade vê uma criança, por mais que esteja com um cordãozinho do autismo, com um crachá de autista, por mais que não fale, tendo uma crise, é manha. Ela não consegue olhar de dentro para fora, não consegue olhar a dor que aquela criança está tendo, seja por um ambiente, seja por um som, seja por uma roupa, seja pela falta de comunicação. Então você que é cuidador, olhe um pouquinho para dentro de si e veja o quanto está essa luzinha da aceitação. Se realmente você está aceitando, ou se você é aquela pessoa que prefere sumir de perto para negar aquele momento da sua pessoa atípica. Se você é aquela pessoa que prefere não fazer certos movimentos na vida, muitas vezes até deixa de levar para uma terapia como forma de negação. Muitas vezes se afasta da família com medo do que a família vai falar. Você não tem que ter medo nem culpa. Você só tem que aceitar a sua pessoa como ela é. Porque se você é um cuidador, é porque você tem esse propósito de dar, e você tem condições, principalmente, de dar um amparo para esse atípico. E eu vou te convidar a fazer um movimento comigo para tratar um pouquinho, trazer luz para todo esse sentimento de aceitação, todo esse sentimento de frustração que pode vir, que pode estar aí dentro, né? Te impedindo de realmente abrir-se para o amor e para o entendimento maior que essa criança, que essa pessoa atípica traz na tua vida. Vou te convidar a ficar sentado, sentada, ou até mesmo deitado, de maneira relaxada, que você possa, por alguns instantes, mergulhar para o seu interno, mergulhar para dentro de si mesmo. Vai lá nas tuas emoções, dentro do teu peito, e sente internamente tudo o que o autismo trouxe, sentimentos, tanto sentimento difícil, sentimento
Vou te convidar a olhar por uns instantes para dentro de ti. Percebe lá no teu peito, nas tuas emoções. Quando você pensa na sua criança, na sua pessoa atípica, o que vem para você como cuidador? Quero que você sinta o que vem. É angústia? É frustração? É peso? É dor? Qual o sentimento que você mais identifica? Vou te convidar a inspirar bem profundo, a expirar bem profundo e lentamente. Inspira, expira, inspira, expira. Eu te convido a sentir o quanto essas emoções densas agem no teu corpo. Elas podem te trazer ansiedade, elas podem ter causado alguma dificuldade no teu sono, elas podem estar causando dores no teu corpo, problemas estomacais. Porque cada emoção, cada sentimento denso, ele vai refletir, ele vai falar no teu corpo. Ele vai expressar, ele vai tentar sair por uma forma diferente. Porque ele não consegue sair através do teu emocional se tu não faz movimentos específicos. Então nesse momento eu te convido a sentir e a refletir um pouco, olhando para dentro desses sentimentos, o que ele te trouxe. Segue inspirando e expirando, lenta e profundamente. E nesse momento, sente que uma energia divina está descendo pelo alto da tua cabeça, como uma luz branca de uma cachoeira de luz que entra pelo alto da tua cabeça e vai passando por todo o teu corpo, descendo pela coluna, expandindo pelo teu coração, indo para a terra. E sente que conforme essa luz vai descendo, ela vai expandindo no teu chakra cardíaco, bem na região do teu coração. Teu peito, teu tórax vai explodindo de uma luz branca. Sente que essa luz, energia, está fluindo como numa cachoeira. Imagina ou apenas acredita que você está numa cachoeira. Uma cachoeira rodeada de flores. Tenta imaginar as cores dessas flores, da vegetação que rodeia essa cachoeira.
Perceba quanto são vibrantes essas cores e o quanto o sol as reflete em você, enquanto sente a energia dessa cachoeira de luz descendo, expandindo pelo teu chakra coronário, pelo teu chakra cardíaco, expandindo pelos teus pés, e sente que você está sendo banhado pela luz dessa cachoeira e pela luz que irradia deste sol que está batendo nessa vegetação, cujas cores te iluminam. Sinta como se o calor do sol, refletido nessas cores dessa vegetação, esteja banhando você. Sinta-se energizado, sinta-se que as suas emoções mais doloridas estão sendo tocadas neste momento, que onde há tristeza está sendo abençoado com o calor da alegria, com o calor da determinação, com o calor da firmeza positiva, com o calor da esperança. Que essas luzes que estão te banhando que estejam te trazendo o calor da bondade, da aceitação, da vibração plena positiva. Sinta que todo o amparo da natureza está com você neste momento. Sinta que essas luzes, que esse calor que te toca, que essa cachoeira de luz energética é como um colo de mãe que acalenta, que fortalece, que vivifica. E repita para si mesmo neste momento: eu sou um ser perfeito. Eu sou um ser forte, de luz. Eu sou a vibração positiva que traz amor, resiliência, aceitação. Eu sou o amor através das minhas atitudes. Eu sou o amor através das minhas palavras. Eu sou, a partir de agora, toda a luz do amor que tenho guardado em minha vida. Segue inspirando, expirando.
segue sentindo a energia dessa cachoeira de luz, com a certeza do amor dentro do teu coração, com a certeza do amor explodindo no teu peito, na tua mente, no teu corpo inteiro. Porque a certeza do amor, a energia que o amor te traz, ela te auxilia a vencer qualquer dificuldade, seja nas tuas emoções, seja na tua família, seja na tua vida financeira, seja na tua vida profissional, seja transmutando todas as tuas preocupações em ações. Deixe que o amor gerencie a sua energia, deixe que o amor gerencie as suas atitudes, deixe que o amor que existe dentro de você saia para fora como um bálsamo que alivia você, sua casa e os lugares por onde você está, por onde você anda. Acredite no amor, acredite nessa chama que te consome de luz e de vida. Pode ficar com os olhos fechados por mais alguns instantes. Vai percebendo aos poucos o teu corpo, vai percebendo o ambiente onde tu está, vai percebendo, sentindo as sensações à tua volta. Vai inspirando, expirando. Pode continuar nessa energia, quietinho por alguns instantes, ou se preferir, pode abrir os olhos e seguir o teu dia, as tuas funções. Ou ainda, pode escutar antes de adormecer, que vai te auxiliar a ter um sono com mais qualidade, vai te auxiliar a trabalhar teu subconsciente, pois mesmo que você durma ouvindo a gravação, teu subconsciente vai assimilando